eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. A pandemia da Covid-19 tem um novo epicentro no Brasil. É o estado do Mato Grosso. Depois de quase 5 meses desde o primeiro caso do novo coronavírus confirmado no nosso país, a gente viu a crise se alastrar pelo território nacional. O colapso de Manaus, onde vimos aquelas cenas absurdas, assustadoras, de valas coletivas para enterrar os mortos, a fila para UTIs em Pernambuco, em São Paulo, estado que ainda concentra o maior número de casos. Já são mais de 425 mil casos confirmados. E agora a crise chegou aos estados do Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No Item Mais de hoje, a gente vai conversar com o pesquisador da Fiocruz, o Diego Xavier. O Diego trabalha no Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica, na unidade de Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. Diego, muito bem-vindo ao Item Mais. Muito obrigado, é um prazer poder estar falando com os ouvintes. Prazer é todo meu. Diego, vamos começar falando sobre essa palavra epicentro, né? A gente tem ouvido desde que a pandemia começou sobre os novos epicentros aí da doença. Novo epicentro é Nova York, é São Paulo, é novo epicentro, agora Mato Grosso, epicentro se referindo a uma situação, vamos dizer assim, preocupante. Então, para a gente dar largada para o nosso papo, o que é considerado nesse conceito aí de epicentro? Porque até então a gente só ouvia essa palavra, ou eu, pelo menos como jornalista, só pronunciava essa palavra quando eu falava sobre terremoto. A gente precisa entender que alguns fatores contribuem para que a gente adote esse termo, né? Quando a gente fala em epicentro, a gente fala num comportamento acelerado, né, do crescimento de casos, somado à falta de infraestrutura para a resposta do serviço de saúde. Então, para a gente ter uma ideia, o que está acontecendo hoje no Centro-Oeste, principalmente no sul do país, né, principalmente no interior do Centro-Oeste, é que a gente teve um aumento acelerado no número de casos, principalmente no estado do Mato Grosso, e esse estado é um estado que não tem leitos de UTI disponíveis para estar atendendo a sua população. A doença chegou no estado e atacou os principais polos de atendimento, né, os municípios que detêm esses recursos de internação para UTI, conjuntamente com os outros municípios menores. Então, lá a população não está tendo para onde se deslocar para estar buscando atendimento. Para a gente ter uma ideia em questão de números, o Mato Grosso duplicou o número de óbitos em 12 dias. Esse estado é o estado que apresenta a maior velocidade na duplicação de óbitos, né? Então, a gente tem uma curva ascendente de casos, consequentemente casos graves, e como a gente não tem infraestrutura de saúde no estado disponível para atender essa população, a gente acaba tendo, infelizmente, o aumento do número de óbitos e essa duplicação do número de óbitos em um tempo menor. Sim. Então, a gente tem hoje o Mato Grosso duplicando os óbitos com 12 dias, o Mato Grosso do Sul com 13, Goiás com 16 dias, né? Todos os estados do Centro-Oeste do Brasil. Então, para ter essa definição de epicentro, é uma conjunção de fatores. Aí sim a gente pode usar essa palavra com assertividade. Exato. Se a gente for olhar o quadro da doença, né, se a gente tiver um crescimento de casos, mas a gente tiver um suporte do serviço de saúde para estar recebendo essa população e atendendo essa população, a gente tem uma situação controlada, né? Agora, quando a gente tem um aumento do número de casos e, consequentemente, a gente não tem disponibilidade de recursos de saúde, infelizmente, esses casos evoluem para óbito e aí a gente tem a situação mais crítica, né? É curioso quando a gente pensa no Mato Grosso, aí no Centro-Oeste, né, com comparação ao Norte, porque a gente está falando das áreas do Brasil que tem a maior dimensão territorial. Então, o deslocamento em busca de atendimento de saúde, ele é complexo. No Mato Grosso, a gente tem observado, por exemplo, que dado que você não tem essa disponibilidade de leitos, algumas pessoas que têm condições têm se deslocado para outros estados, principalmente para São Paulo. Infelizmente, essa situação só é possível para quem tem recursos financeiros para fazer isso, né? Infelizmente, a população mais pobre não tem condições, então fica sempre à espera de um novo leito, né? E os leitos têm se desocupado no estado à medida que você tem uma vaga por um óbito, né? O que é uma situação muito triste. A gente tem reiterado que se a gente tivesse uma política e uma estratégia a nível nacional, à medida que você vai desmobilizando leitos, né, em alguns estados em que a epidemia perde força, como São Paulo, Rio de Janeiro, esses recursos, né, tanto físicos quanto humanos, poderiam ser deslocados para esses estados que enfrentam a situação mais crítica agora. Mas como isso não foi pensado, isso não foi planejado, esses recursos estão sendo desmobilizados
utilizados e, em alguns casos, eles vão até deixar de ser utilizados, né? Enquanto outros estados agonizam por falta de lei. Você tocou aí na questão da lupa, né? Olhando para os estados. Então, vamos colocar no retrospecto aí dessa nossa conversa os seguintes dados, né? Os estados com as piores semanas epidemiológicas recentes são Tocantins, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Mato Grosso. Quer dizer que que temos aí, então, alguns estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. E a pandemia está no Brasil, então é importante a gente sempre dizer isso desde fevereiro. A gente vê a chegada da pandemia nesses estados por causa de uma falta de política de gestão mesmo? A gente precisa entender que a epidemia, ela tem tempos diferentes, né? Isso é um dos principais pontos que, na minha opinião, faltou a política, a estratégia do Brasil, né, para enfrentamento da doença ter se aproveitado disso. A doença começou primeiro na Europa e a gente conseguiu ir acompanhando o que estava acontecendo lá e a gente poderia ter aprendido mais com o que estava acontecendo lá para não errar. Depois que a doença chegou no Brasil, esse mesmo processo aconteceu também com os estados. Então, quando a gente olha hoje, por exemplo, o Centro-Oeste, o Mato Grosso, esse estado teve tempo para se preparar. Bastava ter olhado o que estava acontecendo nos outros estados e se planejado para tentar organizar, né? Infelizmente, isso não aconteceu. Isso não aconteceu e o reflexo disso é a situação que a gente passa por hoje. E por que isso não aconteceu? Eu acho que isso não aconteceu porque faltou um diálogo único, uma conversa única, né? Um discurso único e entendimento. Quando a doença chegou, a política que foi tentada ser implementada, a primeiro momento, foi uma política de negação, né? De que a doença não seria tão grave ou não chegaria em alguns lugares do país, né? No Mato Grosso, por exemplo, esse discurso foi bastante intenso, de que o local é muito quente e, sendo muito quente, a doença não chegaria. Hoje a doença já está em mais de 98% dos municípios do Brasil. Há cerca de 200 municípios só dos 5.570 que a gente tem, a doença ainda não chegou. Em cerca de 60% dos municípios, os óbitos já chegaram, ou seja, pelo menos um óbito já ocorreu em cerca de 60% dos municípios do Brasil. Então, esse discurso de que a doença talvez não chegasse foi um dos fatores principais que limitaram as políticas. Depois disso, a gente teve uma grande confusão com troca de ministro e troca de políticas, enfim, tudo isso que a gente acompanhou e tudo isso atrapalhou muito. Esse foi o ponto. A gente perdeu muito tempo, a gente perdeu cerca de um mês numa discussão sobre troca de ministro e depois se apontou para soluções equivocadas, né? Para pílulas que a gente... hoje, por exemplo, a cloroquina, a gente sabe que não tem eficácia científica demonstrada. Já saíram estudos apontando até risco da utilização desse medicamento. Então, a gente perdeu muito tempo com isso, em vez de se planejar. O vírus, eu tenho reiterado isso, que o vírus ele é unido, ele é organizado e ele é disciplinado, né? O vírus se aproveitou das redes de conexão que a gente tem entre os municípios e entre as pessoas para se deslocar. E assim ele ganhou território e foi ocupando o país, né? Como a gente não teve essa construção, né, de união, e não é retórica quando a gente fala de união, é prático, é do ponto de vista prático. Se a gente tivesse essa união entre os municípios, esse entendimento dessa inteligência espacial que o vírus utilizou para se disseminar, a gente teria conseguido evitar muitas mortes que acabaram acontecendo. E por que isso não aconteceu? Porque faltou diretriz. Faltou estratégia. Isso vem a nível de governo central, né? O Ministério da Saúde é que faz essas recomendações e os estados e os municípios vão se pautar nessas diretrizes. Mas isso não aconteceu, né? O que aconteceu? Aconteceu a transferência de responsabilidade. O governo federal transferiu a responsabilidade para os estados transferiram a responsabilidade para os municípios. E em alguns municípios que a gente tem acompanhado distribuição de kit Covid, que são medicamentos que não têm comprovação científica, e aí não é só cloroquina, ivermectina, vitamina D, zinco e outros medicamentos, nesses locais o que eu vejo é uma transferência do poder municipal para o cidadão, né? Porque quando você tem que assinar um termo para tomar um determinado medicamento, é porque esse medicamento não é comprovado e quem está te dando esse medicamento quer se resguardar de alguma forma. E isso não funciona para os outros medicamentos. Enfim, então esse conjunto de fatores é o que eu acho que trouxe essa situação lamentável que o Brasil enfrenta hoje. Falando em conjunto de fatores, só para a gente usar como exemplo maior de toda essa conversa a questão do Mato Grosso, né?
Quando a Fiocruz chega a esse apontamento, a essa conclusão sobre o epicentro, como é que é essa conclusão? Ela elenca o quê? 3, 4 fatores? Didaticamente, eu queria que você me falasse quais são eles, mesmo que a gente ticasse. Fator 1, fator 2, fator 3, 4, se é que é assim. É exatamente isso ou não? Como é que se chega a essa conclusão? Bom, o que nós apontamos, isso já tem cerca de um mês que nós apontamos que o Mato Grosso se tornaria o epicentro. O que a gente estava apontando é que o Estado não havia se preparado, então os leitos de UTI do Estado não eram suficientes para o volume de casos que teriam que enfrentar. A curva epidemiológica do Estado estava muito acelerada, então os casos estavam duplicando a cada 10, 11 dias, e somado a isso, você não teria estrutura para estar enviando esses pacientes por conta das dimensões territoriais que o Estado tem. Então, se você tem o crescimento de casos, o agravamento de casos, e você não tem infraestrutura para estar atendendo essa população, é quando a gente fala que a situação vai ficar crítica, e nesse sentido, se a gente for considerar o volume de óbitos, o Mato Grosso apresenta esse comportamento de epicentro de complicação da Covid. Sim. Né? Então, a gente tem, o Estado está dobrando o número de óbitos muito rápido, e a tendência é que isso continue, porque o processo epidêmico lá ainda está num comportamento ascendente, infelizmente. A gente está ouvindo tanto, né? A gente está vendo tanto aí as medidas de flexibilização do isolamento, que tem gente que fala sim, tem gente que fala que é reabertura parcial da economia, tem gente que fala que é retomada, é o novo normal, enfim, classifiquem como quiser. Mas a minha pergunta a gente pode dizer que esse aumento de casos, em alguns locais especificamente, tem a ver com essas medidas de flexibilização da vizinhança? Eu me refiro, por exemplo, ao que a gente vê no Pará e também em Sergipe? Olha, se a gente for tomar como referência, por exemplo, Florianópolis, eu vou falar de Florianópolis, o sul, que tem uma situação bastante complexa. Florianópolis apresentava um comportamento da doença bem controlado há cerca de um mês atrás, né? Era até um exemplo do que estava de enfrentamento adequado da doença. Mas, quando você começa a fazer uma flexibilização sem cautela, sem cuidado, inevitavelmente os casos voltam a aparecer. Como é que a gente deve fazer essa flexibilização? A gente precisa testar muito, testar de forma, quando a gente fala teste em massa, né, a gente precisa testar uma amostra representativa dessa população para saber o que é que está acontecendo. Quanto é uma amostra representativa de qualquer população? 10%, 15%? Eu nunca tive resposta para essa minha dúvida. Isso existe? Está comprovado que um percentual X é uma amostra segura? Sim, a gente tem métodos para construir essa amostra populacional, porque é como se fosse uma pesquisa eleitoral, né? Que a gente entrevista cerca de 2.000 pessoas e faz alguns cálculos estatísticos e consegue extrapolar isso. No caso da doença, a gente precisa testar e aumentar a mais essa amostra, né? Então, se a gente estiver testando em locais da área que eu estou querendo reabrir, porque não basta que eu teste, por exemplo, só a população de um bairro rico, eu preciso espalhar esses testes de uma forma que eu represente essa população. Então, mas no caso do teste, a gente precisa estar testando principalmente do teste do tipo RT-PCR. E por que isso? Porque esse teste é o teste que identifica a pessoa na hora que ela está transmitindo a doença. O teste rápido que a gente faz, esse teste ele também é adequado, mas ele vai mostrar para a gente a prevalência, ou seja, quem já teve a doença. Então, se eu faço muito teste rápido em um determinado bairro, por exemplo, de um município que eu estou fazendo essa reabertura, eu vou identificar dentro desse bairro as pessoas que já tiveram a doença em algum momento. Mas eu não vou achar quem é que pode transmitir. E por que eu tenho que achar quem está transmitindo? Porque quem está transmitindo vai me possibilitar isolar e rastrear os contatos. Então, imagina uma casa com 4 pessoas. Se eu testo e uma pessoa dá positivo, eu isolo essa pessoa e as outras 3 eu continuo testando. Eu vou rastreando essas pessoas e na hora que aparecer o caso, eu torno a isolar essas pessoas. E aí eu interrompo a cadeia de transmissão do vírus. Se a gente não faz isso, então a gente tem uma situação, voltando a Florianópolis, por exemplo, a gente tem uma situação confortável, a gente faz o relaxamento e não rastreia, não acompanha para onde o vírus está indo. Inevitavelmente, os casos voltam a subir. E aí a gente tem que retroceder.
no processo de reabertura. E isso é muito custoso, porque você imagina um comerciante que tem uma lanchonete, algum serviço desse tipo, ele faz a compra dos materiais que são perecíveis, e quando ele começa a reabrir, ele tem que retroceder e perde toda essa compra que ele fez. Então é muito custoso economicamente quando a gente faz esse retorno, a gente retrocede no processo de reabertura. É mais adequado que a gente faça esse tipo de investimento em testagem e em rastreio quando for fazer o processo de reabertura, para não ter que fazer esse retrocesso. E isso não está sendo feito de maneira adequada. E é isso que a gente tem observado em alguns locais. Você faz um processo de reabertura e depois você tem que retroceder. Em outros casos, a gente não vê o acompanhamento dos vizinhos. A gente não entende a rede de municípios que o vírus pode se disseminar. Esse, por exemplo, foi o que aconteceu em Cuiabá. Você tem Cuiabá e Várzea Grande, no Mato Grosso, que são municípios divididos por uma ponte somente. Cuiabá até fez alguma medida de restrição. Várzea Grande não. Várzea Grande continua aberta. O vírus se disseminou em ambos os municípios, que dependem da mesma rede de saúde para atender a população. Então, a gente precisa pensar de forma mais estruturada quando for fazer essas medidas de relaxamento. Senão, a gente tem que retroceder. Agora, Diego, existe algum detalhe sobre a disseminação da doença no Centro-Oeste? É que a gente já sabe que em cidades com frigoríficos, por exemplo, o vírus se espalhou com muita facilidade. É o caso da cidade de Rio Verde, ali em Goiás. Sim, o frigorífico, tem algumas pesquisas que apontam que o ambiente dentro do frigorífico, ele facilita, né, o contágio pelo vírus, né? Então, a gente teve alguns surtos acontecendo em alguns frigoríficos. Isso é sabido. Agora, o que aconteceu com esses trabalhadores dos frigoríficos? Eu não tenho essa informação, mas o que seria adequado? Seria adequado rastrear essas pessoas, porque essas pessoas vão voltar para suas casas e vão disseminar o vírus na sua vizinhança, né? E se a gente já entende, por exemplo, que o frigorífico é um local de contágio, a gente poderia chamar de um hub de espalhamento da doença, é de extrema relevância que a gente tenha acompanhamento dessas pessoas que tiveram contato no frigorífico e que vão estar voltando para suas casas e disseminando o vírus. E veja, se a gente for pensar na questão da rede, né, de trabalho dessas pessoas. Essas pessoas podem trabalhar nesse frigorífico em Rio Verde, mas morar em vários municípios vizinhos. Então você tem um foco que pode disseminar a doença de maneira acelerada para vários municípios. É nesses locais que a gente precisa agir, fazendo o rastreio dos casos, porque a gente já conhece que esses lugares podem estar disseminando a doença, mas isso não é feito de maneira adequada, né? Então a pessoa acaba tendo Covid, volta para sua casa e, infelizmente, acaba contaminando outras pessoas e essa cadeia de transmissão, ela continua acontecendo. É o que eu apontava antes, o vírus ele é muito disciplinado e organizado e ele utiliza essas redes para se disseminar. E a gente não está sendo nem disciplinado quando a gente fala no uso da máscara, a gente vai à rua e vê as pessoas com a máscara no queixo, né? O vírus está se aproveitando disso para se disseminar também, né? A gente não se organiza. Então, nesse caso do frigorífico, é um exemplo. A gente poderia ter se organizado e acompanhado esses casos que se contaminaram dentro do frigorífico e que foram para os seus municípios e provavelmente disseminaram a doença. E principalmente nesse processo de reabertura que está vindo, Monalisa, é uma situação bastante complexa, porque eu tenho acompanhado que tem se falado muito na questão da volta às aulas e tem se focado bastante, principalmente nos alunos, nas crianças. Mas a gente sabe que a escola, ela movimenta a muita gente na sociedade, né? Quando a gente tem grandes eventos no Brasil, por exemplo, as férias são antecipadas e o fluxo do trânsito anda, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Então, a gente voltar às aulas sem ter essa organização, essa disciplina e esse cuidado todo é muito arriscado. Então, é um passo muito difícil que precisa ser muito planejado e estruturado. Do contrário, a gente, infelizmente, pode enfrentar uma situação bastante complexa. Você fala sobre situação complexa, sem futurologia, mas diante dos dados que vocês têm estudado e apontado, existe uma previsão de quando os estados do Centro-Oeste vão atingir o pico da pandemia? É o que eu dizia sobre a gente olhar para trás, né? Olhar para os outros onde a doença chegou e como é que a doença se comportou nesses outros locais, que foi o que a gente disse no começo
da entrevista, que a gente falhou muito. A gente falhou em olhar para a Europa, entender o que estava acontecendo na Europa e se preparar para o que ia acontecer aqui. Se a gente for pensar nessa perspectiva de tempo epidemiológico, é provável que principalmente o Mato Grosso enfrente ainda aí pelo menos mais um mês ou um mês e meio numa situação bastante difícil, porque não tem leitos, né? Faltam leitos, falta estrutura de atendimento para essa população, mas é provável que depois desse período de mais um mês e meio, que é mais ou menos o tempo epidemiológico que a gente observou aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, volte a apresentar uma tendência de estabilização ou queda, né, no número de casos e, consequentemente, um desafogo do serviço de saúde com relação a leitos de UTI. Agora, o que é importante, e a gente já apontou isso em uma nota aqui no Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, as outras doenças continuam acontecendo, né? Os acidentes vasculares cerebrais, os infartos, esses problemas de saúde não pararam de acontecer. Agora, você tem uma situação em que todos os seus leitos de UTI já estão ocupados por conta de coronavírus. E você não tem como atender esses outros problemas de saúde, inevitavelmente, mais à frente a gente vai conseguir identificar esses óbitos indiretos que ocorreram em função da ocupação dos leitos de UTI. Aqui no município do Rio de Janeiro, a gente observou que muitos óbitos de outras causas também aumentaram em função de não ter, né, como atender esses outros problemas de saúde. Agora a gente vê desmontando alguns hospitais de campanha, mas para mim ainda é um pouco difícil entender isso, porque existe uma fila de cirurgias eletivas que ficaram paradas no momento em que você tinha a epidemia de coronavírus acontecendo, e isso não está sendo colocado em dia, essas cirurgias, né? Esses outros problemas. Então a população vai ter que voltar àquela situação antes de remarcar uma cirurgia para daqui um mês, 6 meses, enfim. Isso é triste se a gente for pensar nos outros problemas de saúde. A gente também no Rio de Janeiro, a gente observou que muita gente morreu em casa, né? No seu próprio domicílio. Muita gente também morreu em UPAs, né? Em outros estabelecimentos de saúde. Isso mostra o quê para a gente? Isso mostra desassistência de saúde. Porque se a pessoa estava com coronavírus e não conseguiu dar entrada num hospital e ter um suporte de UTI, ela não teve assistência adequada para estar superando o problema. Então, acabou morrendo em uma UPA, por exemplo, né? E esses óbitos aumentaram muito. Essa tendência a gente tem observado também em outros estados. Você falou triste para dizer o mínimo, né? É trágico demais. É isso, as medidas de flexibilização estão aí, mas a gente, claro, continua olhando com um olhar muito cuidadoso e preocupante para o aumento da pandemia no nosso país. Diego, muito obrigada pelo papo aqui. Quero voltar a conversar com você numa próxima. Obrigada, até mais. Eu que agradeço. Obrigado. Então amanhã a gente se vê mais uma vez? Não, amanhã a gente se ouve para aprender um com o outro e para estar atento aos assuntos importantes. Em pé.